Boa noite. Obrigado, como vocês são pontuais. Ah, muito bom estar com vocês novamente. Obrigado, obrigado. Muito bom estar com vocês novamente para a gente fechar essa semana aí que, ao meu ver, foi bastante rica de informações e tudo. E, e a gente pôde trocar aqui informações preciosas. E vamos continuar trocando de uma forma ou de outra, seja através das aulas de yoga online, ou seja através de outras formas que eu vou manter o contato com vocês, para a gente não perder essa liga, né, de conhecimento, onde a gente pode trocar ideias, experiências e tudo mais. Apesar de a gente não estar aqui pessoalmente, onde eu posso olhar nos olhos de vocês e fazer afetar e ser afetado, como eu disse na live, há 2 lives atrás, né? Afetar e ser afetado é uma condição que envolve diretamente as emoções, né? Então, quando a gente afeta alguém, normalmente é pelas emoções. E quando a gente é afetado por alguém também, a gente é afetado pelas emoções. E isso é que dá o colorido da vida, né? Porque se a vida fosse toda controlada, fosse toda racional, fosse toda programada, seria chata demais a vida, né? Seria muito chata. Então, as oscilações que as emoções proporcionam, né, é o que dá o colorido da vida. Tem hora que a gente está mais alegre, tem hora que está triste, tem hora que está ansioso, tem horas que estamos com medo, tem hora que estamos com coragem, tem hora que estamos com entusiasmo. Então essa movimentação é o que dá o colorido da vida. Peço desculpa pro pessoal que está no Instagram, se caso cair, né? Porque o Instagram nessas últimas lives tem brecado um pouco, caído um pouco. Eu espero que isso não aconteça hoje, que a gente possa acompanhar todo o raciocínio, todo o trabalho aí. Mas de qualquer forma, vocês podem acessar esses vídeos no meu canal do YouTube, que eu vou estar disponibilizando para vocês a partir de hoje, tá? Todos esses vídeos estarão lá e vocês poderão assistir a hora que vocês desejarem. Nós vamos colocar nesse canal bastante conteúdo legal, né? Esses vídeos, no caso, são vídeos mais longos, porque são palestras, mas lá eu colocarei esses assuntos, né? Também pedaços desses assuntos mais resumidamente, mais voltados para vídeos mais de 7 a 10 minutos, onde vocês podem estar atualizando as informações lá, tá bem? Então, vamos lá. Inteligência emocional. Emoções. O grande mistério da vida, né? A grande questão da vida, né? Lidar com as emoções. Então, na minha experiência como terapeuta e como estudioso do conhecimento humano, né? Eu faço isso desde os meus 14 anos, né? Porque eu fiz a primeira comunhão, né? Religioso, com 11 anos, com 12 anos. Fiz a primeira comunhão, onde eu aprendi os conceitos da Igreja Católica, estes do cristianismo e tudo mais. Aí com 14 anos eu comecei já a ler sobre vida após a morte, culturas orientais, sobre meditação, terapêuticas não convencionais, enfim. E aí foi uma abertura muito grande na minha mente, porque isso abre para uma série de possibilidades, né? E os conceitos, tanto orientais como ocidentais, voltados para a religião, não eram conflituosos, né? E acho que nem devem ser. Muito pelo contrário, a gente deve levar essas questões como algo que abrem a nossa mente para que a gente possa ter opções de pensar e de fazer escolhas, não é? Mas dentro disso é muito importante que a gente entre em contato com a gente e descubra qual a nossa verdadeira intenção, a nossa verdadeira ação, ou aquilo que a gente pensa no íntimo mesmo, qual o seu desejo no íntimo, né? Isso é fundamental para você aprender a lidar com as emoções, né? Porque se a gente não souber o que a gente quer na vida, se a gente não tiver um propósito, né? Se a gente não tiver uma vontade mesmo
de transformar esse mundo, ou pelo menos contribuir para transformar esse mundo, a gente não vai conseguir acessar emoções e nem tão pouco trocar essas emoções, né, ou afetar e ser afetados com elas na nossa vida, né? Ou seja, as emoções ficarão embutidas dentro de nós, né? Mas vamos lá. Nesse tempo todo que eu venho estudando isso e depois fazendo as terapêuticas com acupuntura e as terapêuticas via yoga, né? Eu percebo que as pessoas que realmente melhoram, ou pelo menos se disponibilizam a melhorar os seus sintomas, são aquelas que são tocadas nas suas emoções, né? Então, quando a pessoa recebe um tratamento de acupuntura e a gente consegue ali, identificar a forma de pensar, ou a maneira de sentir, ou se emocionar na vida, ou que emoções que as tocam, né? A gente consegue fazer uma abertura para que o corpo comece a reagir e essa pessoa sim consiga aos poucos adquirir capacidades de cura e de melhora na vida delas. E com o yoga também, quando eu consigo, através do guia ali da aula, fazer com que a pessoa toque em sua emoção, né, e abra para um caminho de reflexão, principalmente de autorreflexão, eu sinto que essas pessoas também melhoram bastante seus bloqueios, as suas tensões, né? Consegue lidar melhor com o dia a dia. Então a emoção realmente é um ponto crucial na vida da gente. E por um motivo muito interessante. Por exemplo, comparando emoção com razão, né? Lado direito do cérebro e lado esquerdo do cérebro. A razão, ela é muito voltada para um cálculo de tempo, né? Ou seja, a gente pode prever ou calcular algo que pode acontecer lá na frente, através do cálculo de tempo mesmo do relógio e da matemática, da lógica, a gente consegue ali fazer uma programação, fazer estatísticas, né? E pensar, ó, daqui a pouco, daqui a um tempo eu posso adquirir isso, fazer isso, 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 e fazer esse planejamento todo que cabe normalmente ao lado esquerdo do cérebro, né? As emoções não tem nada disso. As emoções elas acontecem no momento presente, no aqui e agora. Ou seja, é a força das emoções que acontecem à medida em que a gente está agindo no mundo, né? Agindo, tocando e sendo tocado pelo mundo. Então as emoções acontecem ali, no aqui e agora. E normalmente elas nos balançam o tempo todo, nos tiram da zona de conforto criada pela nossa racionalização, né? Pelo nosso movimento automático dos pensamentos e dos hábitos que a gente tem no dia a dia, né? Então as emoções elas balançam, e um dos papéis importantes da emoção é exatamente quebrar esse controle que o ser humano, né, julga ter da vida, né? Uma vida certinha, uma vida calculada, uma vida programada. Então as emoções mostram que, olha aqui, ó, acorda aí, porque você está num mundo de emoções. Você tem a influência das águas, a influência do fogo, a influência do ar, influência da terra, né? Influência dos elementos que são mutáveis, né? Ora você está com a água quietinha, hora vem um tsunami, tem hora que o fogo está ali morno, né? E de repente ele aquece demais. Tem horas que o vento vem e faz o fogo virar labaredas, ou a água vem e apaga o fogo, ou vem uma ventania e nos movimenta. Então os elementos aí que estão ligados diretamente às emoções que dão esse brilho, esse colorido, né? Bom, mas qual é a grande dificuldade que eu vejo com relação às emoções? Se a gente voltar lá atrás, nos nossos antepassados, vamos dizer, os nossos avós, ou bisavós, ou talvez tataravós, a gente vai entender um pouco por que a gente herda uma situação um pouco difícil de lidar com emoções. Porque se você for voltar ali, vamos dizer, no século XIX, né, em 1800, na época dos nossos tataravós ou bisavós, talvez, 1800, começo de 1900, a gente vai observar que era uma vida muito difícil que eles tinham. Os povos tinham uma vida muito difícil porque tinham acabado de passar pela Idade Média, que foi um período assim muito duro, né, religiosamente, um período de muita repressão.
Aí você entra então no início ali do século, onde vem a industrialização e a vida muito difícil dos camponeses, das pessoas que viviam, nossos antepassados mesmo, né, que viviam da terra ali. E alguns conceitos religiosos colocaram assim umas crenças que são determinantes para que a gente se sinta um sofredor na vida, né? Claro que eu não estou querendo aqui dizer que a religião não é boa, não é nada disso, né? É só uma questão da gente refletir, porque lembra que a gente tem 20% consciente e 80% inconsciente. Então, quanto mais a gente conhecer da parte funda do iceberg, mais a gente consegue viver melhor. É, os conceitos de que Adão e Eva, por exemplo, comeram do fruto proibido, não é isso? E aí então eles foram castigados. Qual que era o castigo? A mulher vai sofrer com dores do parto e sofrer com menstruação, com dores mensais. Né? E o homem vai ter que ralar duro na vida para poder sustentar sua família. Então ele vai ter que, do suor da tua experiência ali, da tua vida, trabalhando duro, para suprir as suas necessidades. Então isso está na base do ser humano. Então veja ali os nossos antepassados como trabalhavam na lavoura duramente, as mulheres carregavam aqueles pesos na cabeça e tinham aquelas dificuldades todas, aquele fechamento do diálogo na família. Claro que tem exceções, mas vamos dizer assim de uma forma geral. E isso depois vai passando de geração a geração. Aí depois vem as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, que causou muito trauma na Europa, e muitos europeus vieram para o Brasil, e aí nós somos descendentes desses europeus, né? Que trouxeram aí violência sexual, estupro, morte, violência de todo tipo que a guerra traz, né? E, e as emoções, elas funcionam da seguinte maneira: quando a gente está relaxado, está confiante, está em paz com a gente mesmo e com o mundo, as emoções elas estão acessíveis para serem trabalhadas, né? Elas têm um movimento de troca constante do interior com o exterior, de uma pessoa para outra. Por isso que o relaxamento, né, a estrutura fisiológica do relaxamento é diretamente proporcional ao quanto você movimenta suas emoções, suas questões emocionais e os seus sentimentos, né? Por isso que o yoga trabalha bastante nisso, por isso que o teatro, né, como eu disse para vocês que eu fiz teatro há muito tempo e fiz um mestrado agora nessa área, trabalhando o yoga e o teatro. O teatro também trabalha bastante soltar as tensões, respirar para poder aflorar os sentimentos, né? Então o relaxamento é muito influente. Só que quando a gente passa repressões, tensões, traumas desse tipo que eu mencionei, o corpo, ele, como mecanismo de defesa, ele forma tensões físicas, tanto dentro quanto fora. Por quê? Porque o cérebro entende que ele não quer passar por aquilo novamente. Porque foi uma experiência dolorosa. E se a gente tiver com o corpo duro, com o corpo grande, tenso, teoricamente sugere-se que você está mais protegido contra agressões emocionais. Só que não é isso que acontece, né? Porque as emoções estão ali dentro, né? E por mais que você forme uma carapaça externa para não mostrar esses sentimentos ou para não enfrentar essas emoções, elas vão te cutucar de alguma forma lá dentro. E muitas vezes acontece isso em forma de doenças, né? Então, a gente herdou essas questões dos antepassados, então a gente tem muita dificuldade de mostrar sentimentos e contando com as nossas próprias experiências, né, de perdas, de traumas que a gente passou, coisas que a gente ouviu e que a gente vai criando ali todo um nó dentro da gente e a gente vai carregando isso. E aí, por isso que eu digo para vocês terem um objetivo na vida, terem uma vontade de se realizarem de alguma forma, de mostrar que vocês vieram para esse mundo para contribuir para que ele seja melhor, né? E isso é um ser que mora lá dentro do seu corpo traumatizado, né? A sua alma, né? O seu eu pessoal, que deve impulsionar essa vontade, porque a partir da vontade, a partir da ação, a gente consegue desbloquear esses limites. A partir da nossa ação, a partir do afetar o mundo e ser afetado pelo mundo, com a força de vontade, a gente vai entrando e desbloqueando os caminhos emocionais. Então, é claro que a gente tem medo nesse processo, né? O que mais segura a gente é o medo. Mas o medo é importante. Agora, o medo não pode paralisar as nossas ações. Ele deve ser
considerado, mas ele deve ser enfrentado. Então, se você tem medo de superar uma perda, enfrente essa perda. Se tem medo de conversar abertamente, enfrente essa conversa abertamente. Se tem medo de enfrentar ali um patrão, um filho, um marido, uma esposa, com argumentos, com palavras, enfrente esse medo. Se tem vontade de falar em público, mas tem medo, enfrente o medo, né? Então, isso é a nossa vontade individual e pessoal que conta. E isso a gente não aprende em escola, ninguém ensina isso na escola. Não ensinaram na família da gente, claro que sempre tem exceções, estou dizendo de uma maneira geral, só para a gente refletir, né? Na família não ensinaram isso e tampouco a escola tem o interesse em ensinar isso, né? Essa questão individual que enfrenta os bloqueios para sair, né? Bom, então vamos continuar aqui. Eu quero só situar essa questão da inteligência, né? O assunto é inteligência emocional. Eu já estou falando da emoção, depois eu vou linkar as duas coisas. Mas ao longo do tempo a questão da inteligência. Então, se a gente for voltar na história, lá no período clássico grego, né? Em 2500 anos atrás, na época do Platão, do Aristóteles, que eram pensadores da época. Então, ali entendia-se que a inteligência era determinado por uma capacidade de reflexão, de criar fórmulas, de entender a natureza e transformá-las em fórmulas, e uma capacidade reflexiva, né? Então é a forma de pensar. E tinha diferenças de classes, né? E claro, aquelas pessoas de classes mais altas tinham acesso a mais informações, a livros, ao conhecimento em si, e as classes mais inferiores não tinham acesso a essas informações. Isso era naquela época assim, e hoje também é assim, né? A maioria da população não tem muito acesso. É claro que hoje tem muito mais acesso que tinha naquela época, mas talvez não tenha o estímulo para usar esse acesso, porque hoje pela internet você pode entrar na internet e buscar o livro que você quiser, e muitos deles você baixa em PDF e lê. Então a informação hoje está livre, né? Só não se informa quem não quer, né? Mas aí então passa, vamos pular no tempo, vir lá daquela época, uma época muito rica, né, onde tinha-se ali, isso eu estou falando 500 anos antes de Cristo, onde estavam acontecendo grandes descobertas na época, no período grego, no período romano, né, de artes, inclusive ao classicismo, né, o período clássico onde tinha uma arte muito fértil, então é um período muito importante do conhecimento, né. E aí, trazendo agora mais para a Idade Média, ali na dinastia chinesa, no Império Chinês, eles tinham algumas maneiras de classificar o que era uma inteligência, né? Mas eles analisavam a inteligência de uma forma um pouco mais global, né? Eles analisavam a capacidade de você ser um artista, ou seja, usar a inteligência no sentido artístico, né? Interpretativo, a inteligência matemática também era analisada, inteligência ou capacidades de guerra, né, no caso ali, manejo de armas, né, a espada especificamente era muito utilizada, então a inteligência nesse sentido, ou mesmo das artes marciais, as artes corporais, né, a escrita chinesa era muito importante, né, então a manipulação ou entendimento da forma de escrever te daria ali um passo de conhecimento, de inteligência muito grande, né, e também o conhecimento de obras clássicas, né? Aquele que tinha a erudição, né? Ou seja, o conhecimento das obras clássicas dos tempos anteriores até ali. Então também eram consideradas pessoas eruditas, né? Inteligentes. Né? Só que nesse período da Idade Média, como eu já tinha dado um pitaco ali no começo da explanação, a ciência e a religião andavam ali né, brigavam muito, né? Porque a religião criava conceitos, né, de Deus, conceitos de céu e de terra, conceitos de vida após a morte, ou melhor, do que seria um pós-morte, né? Inferno e céu. E a ciência tentando comprovar algumas coisas que não batiam com aquilo que a religião estava determinando. Então foi um período assim, de muita briga. E muitos pensadores, muitos cientistas nessa época foram queimados. Muitos livros
filosóficos e teóricos assim importantes, antigos, também foram queimados nessa época. Homens e mulheres que ousavam pensar diferentes eram considerados bruxos e bruxas e eram queimadas, né? Queimados, né? Então daí você já vê que o homem já traz um medo muito forte, muito influenciado até por esse período mesmo da Idade Média, de que se você se expressar você vai ser enforcado ou vai ser queimado, né? Então você deve fazer só aquilo em que uma suposta visão é a correta, né? Então isso foi um período muito grande da história, a Idade Média inteira praticamente. E um pouco mais à frente ali, vamos dizer no século XVIII, na 1700 e pouco, claro que diante de repressões do pensamento, do livre pensamento, surgem ferve, no caso, as pessoas que querem pensar, querem estudar e querem romper barreiras e tudo mais. Então ali surgiram alguns pensadores, dentre eles o René Descartes, né, que criou aquela ideia do, quando a gente fala hoje o conhecimento cartesiano, né, ocidental, que é o separatista, ou seja, separar as coisas em pedaços e estudar elas, né, estudar as partes. E aí então, Newton, né, Isaac Newton, que também nesse período descobriu algumas leis da física, né? Uma delas é a lei da gravidade, né? E que depois se tornou então a base da ciência moderna, né? A lei da gravidade e outras leis relacionadas a corpos, né? Mas aí sim, esse estudo era muito baseado no materialismo, né, cartesiano, né? Ou seja, esqueça Deus, esqueça o que está fora do que a gente não enxerga e vamos observar a matéria e tentar entender do que é feita a matéria e o que nós podemos fazer com ela. Então, uma coisa muito assim, lógica mesmo, cartesiana, separatista, foi o pensamento ali de 1700 dali para frente, né? E depois de Newton, né, surgiu Einstein. Einstein foi um cientista que quebrou um pouco essa questão do pensamento racionalista que vinha até então, e o início da teoria da relatividade que ele criou, que hoje é uma realidade, tudo. Hoje não, né? Faz tempo, né? Mas foi a partir da imaginação, ou seja, ele ousou imaginar coisas que para os cientistas daquela época, que eram totalmente newtonianos, né, racionalistas e materialistas, ele era um louco. Era um louco, ele não podia ser um cientista no meio, porque ele tinha que seguir as questões do Newton. Mas ele ousou imaginar, e a imaginação é um tipo de inteligência emocional, né, já entra no campo da inteligência emocional, e com a insistência dele e com a crença de que aquilo que ele estava imaginando poderia se tornar realidade, porque ele teve que provar aquilo, claro. E quem estudou a história do Einstein, né, viu os programas sobre ele e tudo, percebe que a trajetória dele, ele enfrentou muitas dificuldades nesse meio acadêmico, até conseguir provar aquilo que ele imaginava que seria possível aí, ser como uma ciência importante, né? Mas já era uma abertura para um campo não materialista, imaginário, ou seja, totalmente pessoal, porque aquilo é uma coisa que vinha de dentro dele, só ele percebia aquilo através de imagens e de inputs, né, e de visualização, e aquilo ele tinha certeza que poderia se tornar realidade. E isso, trazendo isso para a física quântica moderna ou para a neurociência moderna, através dessas imagens promovidas pela nossa capacidade de imaginação, que é o lado direito do cérebro, onde a nossa vida se materializa, onde as nossas coisas acontecem. Então, uma capacidade de imaginar a realização de um sonho, ou possibilidades, ou até a questão de cura mesmo. Se a gente não imagina que pode ser curado, a gente não vai ser curado, né? Se a gente não imagina que pode ter alguma coisa, a gente nunca vai ter aquilo. Porque a imaginação é considerada como se fosse a planta de uma obra feita, né? A imaginação é como se fosse a planta de uma obra feita, uma semente. Então, se você abre um buraco na terra e coloca as sementes ali, aquelas sementes vão brotar. E você põe a terra em cima e vai colocando a água lá e vai cuidando, né? Claro que se você não cuidar dela, ela pode secar e morrer, né? Cuidar dela significa
o acreditar, o imaginar, o fazer, o seguir em direção àquilo, até que aquilo se torne materializado na tua frente, né? Então o processo de criação do ser humano, ele parte dessa questão. Vem do invisível e se torna visível, né? E Einstein contribuiu muito para esse conhecimento dessa ligação entre imaginação e realidade, né? Muito bem. E aí, prosseguindo na nossa história, então aí o processo educacional, né, que é ensinado nas escolas tradicionais, desde lá do final do século XIX para cá, é muito baseado então em raciocínio lógico, em memória, capacidade de aprendizado, capacidade de resolver problemas, né, uma coisa mais assim racionalista mesmo. E as escolas tem como base essa estrutura, onde você vai aprender a pensar, vai aprender a resolver problemas, vai aprender a cruzar informações, vai aprender a desenvolver sua memória, vai aprender a desenvolver capacidades de raciocínio e tudo. E isso como um carro-chefe de qualquer. E para aprender a ter uma profissão e trabalhar naquela profissão. Mas aí não há o estímulo para a autopercepção. Ou seja, a individualidade, a busca do seu eu pessoal, dos seus desejos de realização pessoal, da sua troca de inteligência emocional. Não havia até então essa questão. E aí, passando os anos, claro que a vida ela segue um processo evolutivo e, inevitavelmente, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, né, o futuro, eles vão ter isso muito mais claro que nós, porque a vida segue num processo evolutivo e ela vai melhorando cada vez mais, isso é inevitável, não tem como retornar mais, né? E aí então há alguns anos atrás, né, mais especificamente em 1995, um cientista muito conhecido, hoje em dia, principalmente, muito conhecido, ele é autor, né, psicólogo também, o Daniel Goleman, que você já deve ter ouvido falar, ele introduziu o conceito de inteligência emocional, que até então a inteligência era medida pelo QI, como eu falei, né, o QI, o aluno, isso, na minha forma de ver, eu acho que contribuiu para uma série de desperdícios de talentos, de crianças que de repente poderiam ter muitos talentos, e foram desperdiçados por essas crianças não terem um QI, né, classificado como inteligente, dentro dos padrões estabelecidos. Essas crianças se reprimiam em suas expressões de imaginação, se reprimiam em suas expressões artísticas, em suas expressões comunicativas, né? Seguindo aquilo que a escola determinava como importante, que era a lógica do pensamento, aquela coisa toda. Por isso que vem muito essa questão quando o filho chega pra gente e fala assim, né? Ah, pai, eu quero estudar arte. E a gente de cara já fala, ah, filho, pelo amor de Deus, arte não, você vai morrer de fome. Entendeu? Ou o filho vem e fala, ah, eu quero ser uma dançarina, uma bailarina. Ah, não, filho, vai estudar primeiro. Pelo amor de Deus. Né, algumas coisas em que o filho escolhe, alguma profissão que ele escolhe, quero ser um jornalista, né? São profissões preciosíssimas, mas aquele conceito que a gente traz de que apenas sendo um advogado, sendo um médico, sendo um engenheiro, que são, né, aquelas profissões estabelecidas como sucesso, digamos assim, é o que a gente pensa, né? Mas tem muitos outros campos do conhecimento, né? E a inteligência emocional ela foi importante para abrir esses campos, né? Então o que o Daniel Goleman escreveu lá não é algo que ele criou, porque a inteligência emocional já vem sendo estudada, talvez com outros nomes, ou enfim, desde os povos antigos, como eu já venho falando para vocês aqui nas lives, né? Os próprios conceitos do yoga faz um trabalho holístico, e nesse holístico inclui emoções ali, com certeza, né? E os conceitos da medicina chinesa também trabalham bastante isso, há de 5 mil anos atrás, ou seja, eles já diziam que as emoções reprimidas se transformam em calor, e esse calor pode ser agressivo para dentro do corpo da gente,
né? Então são conceitos que já vêm lá atrás, ou seja, como eu trabalho com as minhas emoções para movimentar ali melhor o meu coração, minha mente e o meu chi, né, minha energia vital. Então são conceitos, são conhecimentos muito antigos, só